O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabamos de escutar este evangelho, onde Jesus mostra o desejo dos profetas que profetizaram a vinda do Messias, um tempo novo, um tempo de graça, um tempo maravilhoso, onde Deus estaria no meio do seu povo. Eles profetizaram, eles desejaram este dia, mas muitos não viram. O único profeta que viu todos esses acontecimentos foi São João Batista. Mas Jesus fala: eles não viram, mas vocês estão vendo, falando para os seus apóstolos, para os seus contemporâneos. Eles viram o Deus que se fez homem, caminhando ali em Jerusalém, em Belém, naquelas terras. Eles viram os milagres que Jesus realizou. Eles ouviram o timbre da voz de Jesus. Eles viram o rosto de Jesus. Então, realmente, foi um tempo de graça. E nós podemos, talvez, pensar: nossa, mas isso aconteceu lá no passado com os apóstolos e nós aqui. Nunca esqueçamos que Jesus ele falou: felizes vós que credes sem terem vistos. Ou seja, nós somos felizes porque nós não vimos, mas nós acreditamos. Existe aí uma alegria, uma felicidade quando nós temos a fé em Jesus Cristo. E eu ouso dizer que nós recebemos muito mais do que os próprios contemporâneos de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque agora os céus estão abertos. Jesus, pela sua morte e ressurreição, nos introduziu no céu. Antes não tinha salvação e agora tem. Nós podemos receber o Espírito Santo no sacramento do batismo e fazermos parte do povo da igreja de Deus. Nós temos a graça do sacramento da confissão, onde eu confesso os meus pecados e os meus pecados são perdoados, lavados, coisa que não tinha antes de Jesus. Não existia o sacramento da confissão. E Jesus instituiu e nos deixou essa graça da misericórdia. Nós, queridos irmãos e irmãs, comungamos o corpo e o sangue de Cristo, coisa que muitos contemporâneos de Jesus não tiveram esta graça. Nós podemos nos unir a Jesus. E o próprio Jesus falou: aquele que come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Nós temos as Santas Escrituras, coisa também que os contemporâneos de Jesus não tinham. Eles tinham pedaços, pergaminhos, e não existia ainda o Novo Testamento. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, esta palavra de Deus é para nós. Jesus ele está dizendo: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes. Ou seja, muitos profetas desejaram viver os nossos tempos de graça, de salvação. É o Kairos, o tempo onde nós temos acesso a Deus, a sua salvação. Claro que muitas das vezes nós não percebemos isso. Por isso, celebrando hoje São Joaquim Santana, nós queremos rezar de modo especial pelos avós.
Porque muitas das vezes são os avós que nos despertam na nossa fé, quando nós entramos numa sonolência e nós esquecemos tantas graças que Deus nos deu e que nós temos acesso a essa salvação. E às vezes, por uma cegueira espiritual, nós nem ligamos tanto e deixamos a segundo plano. Aí chega lá o vovô e a vovó e diz: vamos para a igreja? Vamos rezar o terço? Então, os avós têm uma missão importantíssima. Quantas das vezes eu já escutei avós dizendo: pai, meu filho, não batiza os meus netos. Ele vai lá, o avô e a avó insiste e pede, mostra a importância do batismo. Porque, queridos irmãos, sim, nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de bênção, o tempo da salvação. Mas essa sonolência espiritual nos impede de nós enxergarmos, e graças a muitos avós, como Joaquim e Santana, eles despertam cada um de nós de nossa sonolência. Levanta a mão aí, quem é avô? Quem é avó? Oh, que bênção! Então vocês têm uma missão importantíssima: rezar e rezar muito, interceder pela família e também evangelizar. Não estou falando para chegar todos os dias, bater na porta dos filhos e dizer que tem que fazer isso e aquilo, não. Mas lembrar que Deus está conosco. Lembrar talvez aquele filho que precisa batizar os filhos. Lembrar que tem que ir para a catequese. Lembrar que tem que ir para a missa. Lembrar que tem o céu. Então, queridos avós e queridas avós, nós temos esse grande tesouro, mas a oração de vocês vai fazer com que nós avancemos cada vez mais. E todos nós já tivemos um vovô e uma avó. Nós queremos rezar por aqueles e aquelas que talvez estão cansados ou no leito de hospital, que São Joaquim Santana possa interceder por todos. Amém. Amém.